Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham feito aí uma boa avaliação, né? Um bom portfólio, um bom teste virtual aí com relação ao conteúdo da primeira parte de língua portuguesa, e hoje nós estamos retomando as nossas aulas para continuar aí o conteúdo já para a prova, certo? Hoje nós vamos falar sobre flexão verbal do subjuntivo. Vocês estão percebendo aí que nós estamos aí na primeira unidade trabalhando bastante todos os conteúdos relativos a verbos. Então, vocês vão aprofundar aí um pouco mais as flexões do modo subjuntivo, já que o modo indicativo foi o modo que nós mais vimos aí nas últimas aulas. Então, vamos lá? Bom, vamos rever aí o que são flexões verbais. Lembrando que as flexões verbais, elas se aplicam aos três modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós já vimos indicativo, hoje nós veremos subjuntivo e na próxima aula imperativo, certo? As flexões verbais ocorrem porque os verbos apresentam flexões, né? Variações, flexões quanto ao tempo, ao modo, ao número e à pessoa, né? O tempo indica o momento em que ocorre o processo verbal, ontem, hoje, amanhã, né? O modo indica a atitude do falante, dúvida, certeza, impossibilidade, pedido, imposição, né? Isso aí tem a ver com o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. A atitude do falante, digo o modo como o verbo é conjugado. A pessoa que marca a forma do verbo, né? A pessoa gramatical do sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o número revela se a pessoa está no plural ou no singular. São essas as flexões verbais. Nós vamos vê-las hoje com relação ao subjuntivo, certo? Bom, modo subjuntivo. Vamos rever aí do que se trata o modo subjuntivo. Modo verbal por meio do qual o falante expressa a ação ou estado denotado pelo verbo como um ato irreal, incerto ou duvidoso, possível ou desejado, ou quando ele se emite sobre o fato real um julgamento, ou seja, resumindo uma hipótese. Então, no subjuntivo, nós trabalhamos com a incerteza, com a probabilidade, o possível, pode ser que aconteça, quando acontecer, se acontecer, espero que aconteça, talvez aconteça, talvez não. Então, trabalhamos com a dúvida. Vocês perceberam aí que no modo anterior estudado, indicativo, trabalhamos com a certeza, subjuntivo, dúvida, certo? O modo subjuntivo, por esse motivo, exprime três tempos. Lembrando aí, o indicativo tem aquela variedade, tem os três tempos e dentro dos três tempos uma variedade. No modo subjuntivo, essa variedade diminui. Nós temos apenas três tempos mesmo. Vamos ver aí quais são eles. Presente, né, o presente mesmo, não presente do futuro, só presente, que expressa uma dúvida em relação ao momento presente. Eu trouxe aí um exemplo. Talvez ela viaje à noite, né? Ou eu acho que talvez ela saia mais cedo. Ou outro exemplo, acho que espero que eu viaje hoje. Então, assim, está trabalhando com o tempo presente, porém expressando dúvidas. Pretérito imperfeito. Com relação ao pretérito, no indicativo nós temos três tipos de pretérito, né? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E no modo subjuntivo, nós só trabalhamos com um pretérito, o imperfeito. Um exemplo que eu trouxe aí. Talvez ela viajasse à noite, né? Talvez chegue cedo se eu viajasse antes. Então, assim, nós estamos trabalhando com o pretérito imperfeito. Por que não trabalhamos com o perfeito ou com mais que perfeito? Porque no subjuntivo nós trabalhamos com a dúvida. E dos três tipos de pretérito,
o único que trabalha com a dúvida, né, com a ação interrompida, inacabada, inconcluída, é o pretérito imperfeito. Portanto, o único pretérito do subjuntivo é o imperfeito, correto? E o futuro, nós trabalhamos com o futuro simples, que é o futuro do presente. Nós não trabalhamos com o futuro do pretérito no subjuntivo, só com o futuro simples, que vem a ser quando ela viajar, né? Se ela viajar, trabalhamos com o futuro. Percebam aí uma coisa muito interessante. Quando nós vamos realizar a conjugação verbal do modo subjuntivo, nós temos sempre o acompanhamento. Percebam aí, nós temos talvez, se, quando, né? Nós temos aí essas palavrinhas, essas conjunções que denotam dúvida, incerteza, possibilidade e probabilidade. Elas vêm sempre junto com o verbo principal na conjugação verbal do subjuntivo. Os verbos precisam, então, desses auxiliares para adquirir o sentido de incerteza, dúvida e probabilidade. Ok? Bom, eu trouxe aí o verbo cantar conjugado do subjuntivo para a gente ver aí como é que fica. No presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós cantais, que eles cantem. Pretérito imperfeito, que é o único pretérito que é trabalhado no subjuntivo. Nós temos se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. E no futuro simples, né, do subjuntivo, nós temos quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Percebam aí que nós temos que, se, quando, auxiliando aí a conjugação verbal. Pois bem, são essas palavrinhas que trazem aí a incerteza, a probabilidade ou a dúvida, ok? Bom, com relação à conjugação verbal do subjuntivo, essas são as informações principais. No livro de vocês tem mais informações, né, informações aí auxiliares mais importantes. É muito interessante que vocês, além de assistir a aula do conteúdo, leiam o conteúdo que está no seu livro didático e na sua gramática. Isso é fundamental para a compreensão melhor aí desse assunto, certo? Porém, caso vocês ainda apresentem alguma dúvida em relação à flexão, às flexões verbais do subjuntivo, vocês podem estar me acessando aí pelo aplicativo, pelo WhatsApp, chamando aí para tirar essa dúvida, que eu vou tirar a dúvida de vocês, certo? Com relação a esse conteúdo da aula de hoje, nós temos aí uma atividade na gramática, né? Vocês vão usar a gramática dessa vez para fazer a atividade que está entre a página 43 a 52. Lá não tem só flexão do subjuntivo, lá também tem flexão do indicativo, porque a gramática de vocês devem ter percebido, ela reúne aí alguns tópicos de conteúdo para depois fazer a atividade. Então, nessa atividade, que é um pouco extensa, né, 43 a 52, são quase 10 páginas aí de atividade, elas se relacionam a todo o conteúdo verbal estudado anteriormente, que vocês devem ter assimilado, e se não tiver, releia o conteúdo que está na gramática antes de fazer a atividade. É o que eu sempre indico. Leia o conteúdo que está no livro antes de fazer a atividade, certo? Além dessa atividade na gramática, eu vou enviar aí uma atividade específica sobre flexão do subjuntivo no aplicativo da escola. Essa atividade pode ser impressa ou respondida no caderno, colocando apenas as respostas. E na próxima aula eu vou enviar a correção dessas atividades aí, e nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre verbos que será cobrado na prova, que é a flexão do imperativo. Então, por hoje é só e até a próxima aula, pessoal!